Louvado seja o teu nome, ó Altíssimo. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de sermos expostos mais uma vez à tua palavra, que é viva, eficaz, mas cortante do que a espada de dois gumes. Entregamos esta sala, te louvamos por cada vida que aqui está, por cada família representada. Te agradecemos pelo privilégio e liberdade que ainda temos de ler a tua palavra, de proclamá-la, de declarar que ela é viva e eficaz. Muito obrigada. Obrigada pela vida do teu servo, pastor Rogério Souto, que irá ministrar ao nosso coração, que estejamos sensíveis, abertos ao teu agir. Muito obrigado. Fala conosco, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala conosco, Senhor. Vem para cá, amor. Com muito carinho, eu chamo esse homem de Deus para estar conosco. Opa, bom dia a todos, graça e paz, sala do transbordo, Deus abençoe cada um. Por mais um dia, louvado seja o nome do Senhor. Bom, a minha amada, ela fala, né, sobre mês de aniversário, aquela coisa toda, mas ela não falou, gente, hoje continua se estendendo, começando e vai, né, se prorrogando esse mês tão marcante chamado mês de abril. Gente, esse 11 de abril, eu nunca vi isso. O mês de abril, ele se estender tanto como pode. Um dia 11 que seria o normal, natural, mas ele se alastra de uma tal forma que ele é comemorado desde da meia-noite, né, do mês anterior. Passou, começou já o primeiro mês, primeiro dia de abril, importa a madrugada, queridos, é festa, é celebração. E essa mulher carrega essa alegria e glória a Deus por poder celebrar cada minuto, cada segundo desse mês de aniversário. Nós realmente precisamos ser gratos, porque o viver é um privilégio. Então, quando você pode respirar, queridos, olha, é um privilégio, não tem como você dimensionar essa graça que o Senhor nos concede. Amém? Bom, hoje eu queria estar trazendo uma meditação numa palavra que eu, quando estive lá em Alagoas, nós fomos numa igreja batista, e um pastor lá, ele trouxe uma palavra, e o título da palavra era ultracrepidário. Tomara que você não precise nem ter que fazer esse tipo de fisioterapia para sua língua continuar falando ultracrepidário. Ainda bem que isso não é verbo, porque se fosse a gente estava frito. A pessoa tem que conjugar isso. Mas ele começou a trazer o fundamento e o porquê disso, né? E vai dizer que lá na Grécia Antiga, no século IV, havia um pintor chamado Apelles. E esse homem, um excelente pintor, ele tinha o hábito de pintar e expor as suas obras em praça pública e ficava aí escondido para ouvir a opinião daquelas pessoas que por ali passavam e todo tipo de crítica que era construtiva, o que ele fazia? Ia lá corrigir o quadro. Um belo dia, esse homem está lá observando que tem alguém muito admirando, né, muito admirado, né, com a pintura. E incomodou tanto ele a ponto de chegar lá e perguntar: Olha, rapaz, você gostou da pintura? E aquele homem foi e falou assim: Olha, eu estou impressionado com a pintura. Realmente é uma obra-prima. Aí a Pérez fala assim: Bom, foi eu que fiz. E aquele homem foi e falou assim: Olha, parabéns. Porém, eu sou um sapateiro. E essa sandália aqui, ela tem uma costura que um sapateiro jamais iria fazer dessa forma. O correto seria desse jeito. Bom, aquele pintor, muito sábio, o que que fez? Retirou a obra, ouviu com muita atenção aquilo, foi lá, consertou, e dias depois, esse mesmo sapateiro passou por lá e viu a obra e falou: Uau, agora ficou excelente. E aí, esse mesmo sapateiro depois quis fazer um outro tipo de sugestão e falou para a Pérez assim: Olha, ficou excelente ali. Porém, e aí, ó, algumas matérias vão falar sobre situações diferentes. Esse sapateiro vai e fala sobre o cabelo. E fala assim: Olha, ficou tudo muito lindo, porém, esse cabelo aí não era para estar dessa forma. Aí foi quando a Pérez foi e disse para ele assim: Ó. Net.
Sutor ultra crepidam. Sapateiro, não vá além da sandália. Quando a gente começa a entender, meditar sobre isso, queridos, é interessante. Às vezes nós somos alguns sapateiros. Tem coisas que estão dentro da nossa área, estão dentro da nossa capacitação, e às vezes você é muito bom naquilo. Porém, nem tudo está restrito somente a uma área da vida, a um tipo de comportamento, a um tipo de reação. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente quer opinar e quer determinar caminhos e escolhas para as pessoas segundo o nosso entendimento. E aí, quando a gente vai olhar lá para a palavra, Provérbios, no capítulo 18, e louvado seja o nome do Senhor, que a sala tem estudado Provérbios, um livro de muita sabedoria. Provérbios 18, verso 2 vai dizer assim, ó, eu estava aqui no outro. O insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer seu modo de vida. Ou seja, tem vezes que a gente acha que o nosso modo de vida é o melhor de todos, é o mais correto, é aquele que tem que ser o determinante. Se não for desse jeito, segundo o meu entendimento, não vai ter solução. Só que a própria palavra vai dizer, né, que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Provérbios, ainda no capítulo 3 verso 7 vai falar sobre isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque, queridos, às vezes nós somos tão assertivos, em tantas vezes, e por causa dessa ponto positivo, inconscientemente, às vezes, a arrogância, a prepotência, ela vai se instalando dentro da gente. E às vezes você vai assumir uma situação em que você quer ser o ponto determinante. Puxa, e às vezes você por tanto zelo, acaba fazendo a outra pessoa errar. Eu fico pensando que às vezes a gente quer sempre dar o melhor conselho, nós queremos apoiar, nós queremos ajudar, nós queremos fazer o possível segundo aquilo que nós entendemos. Mas entende o seguinte, tem algo aí que às vezes nos sabota, chamado emoção. E a emoção, às vezes, faz você por não lidar bem com isso, você acaba tirando a pessoa um pouco do trajeto, porque a sua emoção está indo na frente. Quando eu falo emoção, é muito mais complicado, porque para a gente ser emocionalmente mais determinado, a gente acaba trazendo as pessoas muito próximas da gente. E por causa disso, o tratamento que a outra pessoa deveria passar, queridos, para nós, a gente fica tentando livrar ela daquilo. E se ela for livre daquilo, ela não melhora, ela não é lapidada. Você viu como é que o diamante, para ser transformado daquela forma, o processo que ele passa, como é que precisa tirar a área que precisa ser lapidada para que ele venha ganhar mais brilho, porém o diamante é duro demais, ele não pode ser manipulado de qualquer forma, tem que ter ferramenta específica para aquilo, mas interessante, depois que passa pelo processo, ele fica cada vez melhor. Assim somos cada um de nós. O problema é que tem área nossa que é tão dura que a ferramenta do Senhor, que é muito melhor do que aquilo que nós conseguimos entender, aquela ferramenta, o processo ali que ele vai tirar essa essa imperfeição das nossas vidas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós tentamos ser um sapateiro e é terrível, porque quando você faz isso, queridos, você limita alguém, você não permite que haja crescimento naquela pessoa, e é questão de buscar discernimento em tempo inteiro. Isaías 5, verso 21, vai dizer assim, ó, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. É o sapateiro, é aquele que quer direcionar sempre segundo a sua vontade. Entenda o seguinte, sempre vai ver os três lados da moeda, né? Quando a gente vai falar sobre relacionamento, é o seu lado, o lado da pessoa e uma verdade. E aí a verdade qual é a verdade? Aquilo que eu penso, aquilo que o outro está fazendo, ou é
aquilo que o Senhor quer. E às vezes a gente não consegue enxergar a vontade do Senhor nisso, querido. Então, peça sempre sabedoria, acalma o seu ânimo e dá uma oportunidade de aprender com aquela situação. Eu fico imaginando como o Senhor criou um tipo de choque quando teve o encontro com Nicodemos, para falar para Nicodemos assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. O texto lá não vai falar quantos anos tinha Nicodemos. A gente já entende que era alguém muito experiente, afinal de contas, era um dos principais. E aí o Senhor, quando fala aquilo para aquele homem, você já imaginou nascer de novo? Quando a gente traz esse lado para o lado dessa mudança, desse quebrantamento, tem áreas que você já está há tanto tempo, naquele tipo de pensamento e de direcionamento, que como é que faz agora para você quebrantar isso e tentar entender que há um outro lado da moeda para que você não venha a errar lá no final? Provérbios ainda vai falar, né? Há caminhos que aos olhos do homem parecem perfeitos. E esse que é o problema, que a gente, nós, muitas das vezes, somos iludidos e seduzidos por aquilo que você já pesquisou, pensou, já vivenciou e acha que somente é daquela forma. Queridos, mas essa manhã é uma manhã de mudar esse estigma do ultracrepidário, porque o Senhor ele sempre vai querer o melhor para as nossas vidas. Agora, como vai acontecer, de que forma vai acontecer, abra o seu coração e peça ao Senhor: Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado. Até hoje, há tantos anos eu vivo assim, é dessa forma que eu estou fazendo, mas se for necessário nascer de novo, Senhor, que seja nessa manhã, a partir de hoje, dessa data, desse mês de abril, para que lá na frente eu possa glorificar cada vez mais o Senhor e testemunhar daquilo como eu fazia antes, de como eu estou agindo daqui para frente, porque a gente começa a entender sobre o nascer de novo, às vezes você vai nascer de novo na administração das suas finanças, no relacionamento dentro da sua casa, com seus filhos, com seus vizinhos, inclusive com aquele que, segundo a palavra de Deus vai dizer, a pessoa iracunda, né? 19, 19, vai falar que a gente precisa, isso é o complicado, ainda mais quando o iracundo, ele é muito próximo de cada um de nós. Provérbio vai dizer que 19, 19. A pessoa iracunda tem que sofrer as consequências do seu mau gênio. Porquanto, se tu a livrares, virá a repetir tal ajuda vez após outra. E aí é aquilo que eu estou falando. Quando o sentimento ele está muito aflorado, como é que você vai tentar ajudar uma pessoa iracunda se é aquela que fica irritada o tempo inteiro? E o gênio dela é tão duro, talvez, quem sabe, pelo quebrantamento que somente o Senhor promove, é o Senhor que faz, é o Senhor que muda. Nós podemos usar de todos os argumentos, mas a palavra de Deus vai dizer que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que às vezes é um teste gigantesco suportar dia após dia, mas entenda o seguinte: há poder na tua palavra, então profetiza. O cenário está difícil, está super contrário, mas profetiza e continua acreditando na mudança. Porém, entenda, a pessoa iracunda, ela precisa aprender com as consequências dos seus próprios atos. Que quando ela começa a enxergar, ela passa a não ser mais esse sapateiro, a esse que sabe de tudo e entende de tudo, porque tem pessoas, é aquilo que eu volto a falar, são excelentes numa determinada área, são pessoas imprescindíveis, mas tem uma área dela que ela não consegue lidar e aí é complicado. Você vê que o Senhor, a palavra de Deus, ela vai deixar tantas e tantas ensinamentos. Você já imaginou Moisés quando ouviu do Senhor? Moisés vai lá e fala à rocha, mas por causa do ambiente, de tantos e tantos aborrecimentos, o que que Moisés faz lá diante da rocha? Em vez de falar, o que que ele faz? Aí você vê que
foi uma atitude, um homem que tempos atrás tinha defendido um povo, porque o Senhor falou assim: Moisés, eu vou eliminar todos, e a partir daqui para frente vai ser eu, você e uma outra geração. E Moisés, ele fala algo que a gente às vezes fica perplexo de imaginar que Moisés ainda ficou vivo, porque Moisés traz a lembrança do próprio Deus. Senhor, mas se tu fizer isso, e o Senhor, olha, é tremendo esse Deus todo-poderoso, é tão poderoso que consegue também ouvir, e em meio à ira, ouvir um conselho de um homem. E o Senhor fala assim: então é isso, Moisés, nós não vamos fazer isso. Eu fiquei admirado de ver Moisés falar, chamando o Senhor a atenção. O Senhor ouviu, não eliminou Moisés, mas lá na frente, Moisés, o próprio Moisés mesmo, que já tinha feito tantas e tantas coisas, por esse ato não pôde entrar na terra prometida. Então, queridos, às vezes essa questão do entendimento segundo os nossos olhos é muito complicado. E a e o ambiente à nossa volta, às vezes, pode manipular para que a nossa rota seja mudada. Então, muito cuidado aonde você está vivendo, com o que você está ouvindo, com o que você está vendo, para que não seja manipulado e a sua rota no final da vida não seja desviada, porque hoje é dia, uma manhã de nós deixarmos de sermos um sapateiro. Amém? Bom, a palavra de Deus também vai falar quando Pilatos tem um encontro com o Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 18, verso 37 e 38. Pilatos, ele está pensando que ele é o cara, né? Vocês lembram que ele vai falar assim: olha, eu tenho ordem para tirar você, para fazer e acontecer, para te livrar. O Senhor vai falar para ele assim: ah, meu Deus, rapaz, se eu quisesse, esse cenário não seria assim. O Senhor Jesus já sabia do propósito, do porquê de estar aqui, e ele precisava cumprir a missão dele. Mas depois o próprio Senhor fala para ele assim: rapaz, olha, existe algo chamado verdade. E aí Pilatos fica tão impressionado com aquilo, fala assim: aí está a verdade. O que é a verdade? Porque às vezes nós criamos os nossos conceitos da nossa própria verdade. Porém, tem uma que é celestial, tem uma que é nobre, tem uma que é pura, tem uma que não pode ser mudada, a verdade do Senhor. Então, em algum momento, nós vamos nos chocar com essa verdade. Às vezes ela vai criar constrangimentos tão grandes em nós, vai fazer com que você chore de raiva, vai fazer com que às vezes você até se isole, porque a frustração ela vai causar esse tipo de impacto no momento. Mas lá na frente, queridos, vai trazer crescimento. O Hebreus não vai falar que a disciplina, no primeiro momento, ela não é mesmo motivo de contentamento, de alegria. Porém, lá na frente, ela produz frutos. Então, entenda, cada um aqui está sujeito todos os dias a ter um tipo de aprendizado, porém que nós não sejamos o sapateiro, aquele que é segundo o nosso entendimento, muito bom numa área. O Senhor, ele sempre vai estar moldando cada um de nós para que nós sejamos melhores. O negócio, às vezes, é desconstruir o tipo de pensamento, o tipo de comportamento, o tipo de atitude. O Senhor conhece cada um de nós. Tempos atrás, nós estávamos com o hábito de ler Salmo 139 todas as noites antes de dormir. E é um salmo tão interessante, né? Porque o Davi ele vai dizer lá que muito antes da palavra ser formada e dita, o Senhor já sabe das nossas vontades. Davi também vai falar assim: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho funesto, algum pensamento funesto, algo que não te agrada, alguma coisa que não é nobre. E a gente precisa fazer isso todo o tempo, porque as situações mudam a cada dia, as reações precisam, às vezes, serem ajustadas, as reações precisam ser ajustadas em todo o tempo. Ai de nós, né? Se tudo fosse de acordo com a nossa vontade. Quando o Senhor, ele vai dizer lá em Mateus, no capítulo 5 lá no Sermão do Monte, ele vai dando tantas e tantas instruções, tem umas instruções que aos nossos olhos é fora da realidade. Como é que você vai orar por alguém que te persegue? Como é que você vai ajudar alguém que às vezes te faz o mal? Então, são situações que vão nos quebrantando para que a gente possa ler a palavra e não só apenas olhar
uma junção de letras e ficar aquilo por aquilo mesmo. Não, você tem que ler, entender. Agora, o praticar, queridos, é o processo. Mas é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Vai ter coisas que você não vai fazer por você mesmo. É o Senhor agindo assim de uma forma sobrenatural. Você às vezes não conhece pessoas que lá atrás tinham um tipo de comportamento, era aquela pessoa que era nitroglicerina pura. Por onde ela ia, falou qualquer coisa que desagradava, era bum. Mas o Senhor tem um encontro com aquela pessoa, muda o comportamento dela. Eu conheci um homem assim, ele era sargento, reformado do exército, porém eu não conheci o lado dele, o da nitroglicerina ambulante. Mas um amigo que conheceu ele antes da conversão dele dizia que ele era dificílimo de se lidar, era uma pessoa difícil dentro de casa, era uma pessoa difícil na rua, dentro do trabalho, porque ele foi criado dentro de um regime tão disciplinar, queridos, que não tinha flexibilidade em nada. Se alguém errou em um aspecto pequenininho, era punição, porque ele aprendeu dessa forma. Era alguém que provavelmente devia ser exemplar dentro do quartel, porque era tão disciplinado, que não suportava um erro de alguém próximo dele. E por causa disso, ele criou muito distanciamento. Porém, um dia o Senhor operou, mudou, e as pessoas que depois iam conversar com ele ficavam pensando: mas é você mesmo? Você é aquele lá de trás? É isso. É o Senhor operando milagres extraordinários, mudando mentes e corações e comportamento, porque tudo é possível ao que crê. Está difícil ó, um tipo de mudança aí, aonde você está vivenciando, peça ao Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queridos, é Ele que opera maravilhas, é Ele que transforma os sapateiros, vamos dizer assim, em pessoas novas, em pessoas com comportamentos completamente diferentes, pessoas que antes tinham o hábito de julgar, já não vão julgar mais, pessoas que tinham o hábito de acusar sem às vezes buscar as evidências, tudo porque lá atrás, quem sabe, já foi criada dentro de um ambiente dessa mesma forma. E à medida que nós vamos nos relacionando com a palavra, com o Senhor, mudanças vão acontecendo. Tem coisas que você não consegue explicar por que aconteceu, da forma como aconteceu, mas aconteceu. Eu Eu gosto de Provérbios, porque Provérbios é um livro de tanto ensinamento, né? E uma das coisas assim muito muito bacana é que Provérbios vai dizer que 18 verso 12. Pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. Olha, existe às vezes um dispositivo, algo que te chama a atenção. Antes de você cair, o seu coração primeiro se enche de arrogância. Poxa, que bom seria se dentro, nesse momento, quando a arrogância ela ficasse lá em cima, se você tivesse essa percepção, opa, 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 por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou tendo esse tipo já de direção agora? Eu preciso parar. O problema é que a gente não faz isso. Primeiro a gente executa e para depois saber o que vai acontecer e achando às vezes até que nem vai acontecer. Afinal de contas, a arrogância ela me levou e às vezes eu estou em níveis tão altos que a minha volta vai estar tudo debaixo dos meus pés. Afinal de contas, eu sou um líder nato. Eu que tenho todo o poder, detenho todo o poder. Você lembra o que aconteceu com Davi? Belo dia, de tardinha, depois da soneca, tá ele passeando lá pela varanda do palácio dele. E aí ele vê alguém lá na frente. Com certeza o texto vai dizer que ela era bonita. E uma mulher muito bonita faz um quê com esse coração de Davi? A arrogância foi indo até o alto a ponto de falar: opa, eu vou querer essa mulher. E a arrogância ainda persistiu, porque antes de mandar dela vir até ali, ele procurou saber quem era, e detalhe, até o soldado era também conhecido de Davi, e ainda assim a arrogância foi prevalecendo, querido. Mas aí vocês lembram da consequência, né? Depois do ato consumado,
Depois de tudo aquilo que ele fez, vem um homem, um profeta, e vai até lá, ele vai deixar agora um decreto. Há caminhos que aos olhos do homem parece perfeito, mas o seu final conduz à morte. Você lembra o que aconteceu? Tem um decreto, a espada iria ficar dentro da família de Davi. Eu fico imaginando e pensando a tristeza de Davi quando acontece o assassinato, quando acontece um estupro, quando acontece as adversidades que aconteceu lá. Aponta até no final, né? Absalão quer tomar o trono, e quando a gente entende sobre isso, é saber que Absalão também iria matar Davi, e tudo isso Davi viu com os próprios olhos, porque lá atrás a arrogância encheu o coração dele e não permitiu ele mudar, ter essa mudança de rota. Mas 18, Provérbio 18, verso 12 ainda, a parte B vai dizer assim: contudo, a humildade, ela antecede a honra. Então, é isso que nós devemos buscar, a humildade. E ainda que às vezes você esteja tão propício a tomar uma direção, uma decisão, peça ao Senhor sabedoria, entendimento e discernimento. Peça para que Ele venha te aprovar naquilo que você vai fazer, porque a humildade, queridos, ela vai fazer com que você chegue diante do Senhor e o Senhor há de te responder. Porque quando nós estamos humildes, os nossos ouvidos estão mais sensíveis. As palavras têm mais sentido, mas na arrogância entra por aqui e sai por aqui. Mas na humildade, por isso que às vezes, quando nós somos tratados e para onde às vezes as circunstâncias nos levam, faz com que a gente seja quebrantado naquilo ali, para que você possa agora ouvir. Uma pessoa que está enferma dentro lá de um leito, ela agora passa a ser muito mais reflexiva, mas quando ela está em plena saúde, quando o dinheiro está muito lá em cima, você é o arrogante, queridos, mas nos momentos de dor você fica muito mais sensível à voz do Senhor. Bom, eu preciso ir embora. Ah, meu ambiente lá de trabalho está muito cheio. Eu tenho aprendido bastante dentro daquele ambiente. Olha, às vezes algumas pessoas chegam lá, e às vezes a gente não entende o porquê que acontece certas situações. Alguns, às vezes, têm são manias, às vezes, de dirigir, e às vezes só é um comportamento errado. E às vezes, quando vai dar uma volta no carro, o defeito não está no carro, só está no comportamento, da forma como ela conduz o veículo. Não são um ou dois, não, são vários e vários outros situações que acontecem. Um belo dia desse aí chegou um rapaz lá com uma Zafira, que ele, todas as vezes, quando ele engatava a ré e iria sair da ré, ele não conseguia engatar primeiro. Aí eu fui e falei para ele: rapaz, olha, é só um hábito errado que você desenvolveu. Se você engatar a ré nesse formato e desengatar ela nesse formato, não acontece o defeito. O cara falou assim: duvido. Aí eu entrei dentro do carro, mostrei para ele como fazia, falei para ele: agora você pode ir lá fazer a mesma coisa. Aí ele fez, ele ficou assim tão impressionado. Falei: rapaz, é só um hábito. Se você mudar o hábito, você não vai ter mais dor de cabeça. Ele: mas não tem defeito na caixa? Eu falei assim: não tem defeito na caixa, é só um hábito. Então, às vezes, a gente vai ouvir alguma coisa que parece ser tão espantosa, mas é uma simplicidade. Então, esteja ouvir com os seus ouvidos atentos, porque simplicidades, às vezes, queridos, elas chegam assim com tanto impacto, e é apenas uma simplicidade que vai mudar a sua forma de pensar, de agir e de reagir. O Senhor abençoe a sala do transbordo, que a sala do transbordo possa continuar sendo o canal do Senhor, para que corações sejam cada vez mais alcançados, que sapateiros daqui para frente possam ser mais sensíveis à voz do Senhor. E assim nós vamos crescer cada vez mais e mais em conhecimento e graça. Eu queria chamar minha amada, eu quero orar com cada um. Vamos orar? Deus amado, querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, nos conduz a lugares melhores a cada dia. Muito obrigado pelo teu infinito amor, por tua bondade, graça e misericórdia, Senhor, pois é ela que é a causa de nós não sermos consumidos. Continua, Senhor, falando nesta sala. Nos permita, Senhor, termos os nossos corações transformados dia após dia.
E tudo, Senhor, quanto aprendermos, ó Pai, seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Abençoa cada família, Senhor, tu és o Deus da provisão, ó Pai, que a tua provisão venha chegar, Senhor, em cada lar, segundo a necessidade. E nos ajudas, ó Deus, a crescermos com humildade, pois a humildade vai anteceder a honra. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, tem feito e há de fazer. Assim, nós oramos muito gratos, no nome de Jesus. Amém e amém. Excelente dia para cada um de vocês, que o Senhor o abençoe e os guarde. Beijos e continue celebrando, porque nós estamos no mês de abril. Beijos. Amém! Glória a Deus. Será que o carro morre comigo é um mau hábito? Jesus! Beijo, família! Obrigada por estar aqui. Obrigada, Lila. Obrigada a você. Amanhã é quinta de oração, hein? Beijo grande. Obrigada.